Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 9 de julho de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 80, O Não e a Luta. Capítulo 80, O Não e a Luta. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 37, em que Jesus diz: Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Passagem de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E Emmanuel comenta: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. Então, nestes primeiros trechos do comentário do nosso querido Emmanuel, nós vemos um paralelo naquilo que ele nos incentiva a realizar no cotidiano da nossa vida e, ao mesmo tempo, como que uma chamada de atenção para que aquilo que estamos realizando não venha de uma forma direta ou indireta prejudicar a nós mesmos ou prejudicar aquele que está recebendo o benefício. Então, ama conforme o Evangelho ensina. Ama a tudo e a todos conforme o Evangelho nos ensina. Mas não faça deste amor um grilhão, impedindo a tua marcha para a vida superior. Então, nós podemos amar a tudo e a todos, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus, mas que nós não transformemos este amor num grilhão extremamente materialista, extremamente endurecido pelas questões materiais da vida, que venha nos impedir de evoluir. Porque, na realidade, conforme vamos amando, nós vamos aprendendo também a nos desprender das questões que muitas vezes nos prendem à marcha evolutiva. Vamos amando, mas temos que continuar prosseguindo. Vamos amando a tudo e a todos, mas nós não podemos nos esquecer de caminhar, de avançar para o progresso, para o desenvolvimento, para a marcha
da vida superior. Ajuda a todos aqueles que precisam de cooperação. Agora, não transforme de maneira alguma a tua cooperação àqueles que você ajuda em perturbações e vícios no caminho alheio. Ou seja, eu ajudo as outras pessoas e muitas vezes fico criando regras e determinações para aquela própria pessoa. Eu fico criando vícios de conduta ou de posturas para a outra pessoa. Devo ajudar, devo colaborar, de conformidade também como nos ensina o Evangelho. Mas entender e compreender que aquela alma é livre para aceitar ou não a nossa colaboração e para seguir ou não os ensinamentos que estão contidos na colaboração que estamos oferecendo a ela. Para que a gente não impeça que aquela pessoa, pela sua própria boa vontade, pela sua própria determinação, pelo seu próprio querer, se ajude a si própria e cresça. Porque aí vamos criar uma perturbação no sentido de a pessoa ficar extremamente dependente a nós e vamos criar também vícios, porque cotidianamente aquela pessoa estará à espera da nossa colaboração para dar um passo à frente. Atende com alegria a quem nos pede uma ajuda, a quem nos pede um favor. Mas a gente não pode ceder à leviandade e à insensatez. Porque muitas vezes a pessoa chega até nós pedindo uma ajuda, pedindo um favor, e é óbvio, pela lição do Evangelho, que ofereçamos o que podemos naquele instante. Mas que a gente não faça disso algo que se torne leviano, que se torne insensato. Leviano no sentido de criar-se, como disse anteriormente, um vício no pedir, no querer, na ajuda que se faz naquele momento. E a insensatez, porque criamos um vínculo de dependência daquela pessoa para conosco. Então, ela não pensa, ela não sente, ela não age por conta própria, desenvolvendo as suas qualidades e as suas virtudes. Devemos ajudar. Assim nos ensina a caridade, assim nos ensina o Evangelho. Mas nós devemos, então, ter a consciência de que, em determinado ponto, é preciso que aquela pessoa, pelas suas próprias forças e pela sua própria inteligência, seja capaz de ir em busca da resolução dos seus problemas e das suas dificuldades. Abre as portas de acesso ao bem-estar a todos aqueles que te cercam. Mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Ou seja, que nós possamos oferecer o melhor de nós a todos aqueles que nos cercam. Mas que a gente não perca de vista a real importância da educação para esses próprios companheiros, para que eles também conheçam a felicidade real construída por eles mesmos. Então vejam vocês que nesses 4 itens, do amar, do ajudar, do atender e do abrir as portas, quando Emmanuel está nos incentivando a realizar o ato,
mediante os ensinamentos da caridade, mediante os ensinamentos do Evangelho, ele pede para nós também que tomemos cuidado com essas iniciativas, para que elas não se tornem viciantes, para que elas não se tornem costumeiras, para que elas não se tornem uma prática cotidiana de nós para com os outros. Porque, direta ou indiretamente, como dissemos anteriormente, se tornará um prejuízo, um vício, uma perturbação e até mesmo um desequilíbrio para nós e para aquele que recebe. Ele continua: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Olha que frase muito bonita. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. É sempre agradável para nós dizermos sim a tudo e a todos. Porque, na realidade, estamos nos oferecendo em ajuda àquele que nos pede. Mas nem sempre esse sim é benéfico para nós e para o outro. E como ele mesmo diz, em determinadas circunstâncias, frente a determinadas pessoas, o não, por mais duro e por mais difícil que ele possa ser, ele é muito mais construtivo do que aquele sim agradável que nós oferecemos. Construtivo porque nós criamos um estado de prevenção para nós mesmos e permitimos que o outro, aquele que recebeu o não, aprenda por si só, pelas suas forças, pela sua capacidade intelectual, a ir em busca das soluções, a ir em busca daquilo que ele está necessitando naquele momento para estar em equilíbrio e mais feliz. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Muitas pessoas, no cotidiano do dia a dia, reclamam do aceitar as requisições alheias e se colocar sempre à disposição daquilo. Será de quem é a culpa? Do outro ou será de nós mesmos? Será que nós não estamos sendo bondosos demais, em excesso, de uma forma desequilibrada, querendo resolver as situações e os problemas de tudo e de todos, sem que tenhamos a devida capacidade para isso? Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo. Por que perder tempo? Porque nós não conseguiremos resolver todos os problemas da vida. Nossa, muitas vezes, e das outras pessoas. Principalmente das outras pessoas. E quando fala Emmanuel que, por vezes, perdemos a própria vida, é porque vamos nos desgastando,
vamos perdendo as energias e as forças, vamos deixando de realizar aquilo que nos compete realizar com a nossa própria vida. Ficamos tão preocupados em resolver, salvar as outras pessoas, resolver e salvar os problemas alheios, que nos esquecemos de nós mesmos. Preenchemos os nossos dias com tantos problemas alheios que muitas vezes não temos tempo de resolver os nossos próprios problemas. E vamos amontoando sobre nós mesmos pesados fardos nossos e muitas vezes de outras pessoas. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Ou seja, da mesma forma que eu falo sim, mas não fazer deste sim um incenso bajulatório, como diz Emmanuel, o não, quando direcionado a alguém, quando direcionado a uma questão, ele não deve ser dito com aspereza. Então, falar sim a tudo e a todos, como ele diz, dentro de um incenso bajulatório, nos colocando naquela posição de que eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com esse, eu vou falar com aquele, eu vou lá e resolvo. Muitas vezes, quando nós precisamos falar o não, que esse não também não seja um não áspero, ácido, azedo, bravo, desequilibrado. Da mesma forma que nós vamos ter um ponto de equilíbrio para dizer o sim, que nós também saibamos ter um ponto de equilíbrio para dizer o não. Nós precisamos aprender isso. Em muitas questões da vida, nós podemos dizer sim, mas nós temos que dizer não também. Eu gostaria tanto, tanto de comprar um sapato novo, mas não estou em condições financeiras para isso, não posso fazer esta compra. É o não que está em evidência. Ora, se não posso e não devo fazer a compra, eu devo aceitar isso de forma natural. E se for para outra pessoa, para um filho, por exemplo, explicar a ele de uma maneira harmoniosa, coerente e verdadeira os motivos de não poder comprar o sapato. E não simplesmente por dó, por piedade, por uma falsa bondade, dizer a ele sim, comprar o sapato e aumentarmos os problemas financeiros que, porventura, naquele instante estejamos passando. Eu estou dando aqui o exemplo do sapato, mas isso está diretamente ligado a inúmeras outras questões, talvez muito mais importantes do que um sapato, que fazem parte da nossa vida. Na educação, por exemplo, dos nossos filhos, quando falamos sim, ele pode ir, ele pode fazer determinadas coisas, ou quando temos que falar não, que ele não pode ir e que ele não pode fazer determinadas coisas.
Assim é no trabalho, assim é na família, assim é no meio social. Então, as lições que o Evangelho nos traz, as lições que os livros nos oferecem, as lições que a doutrina espírita nos oferece, elas devem ser trazidas para o dia a dia da nossa vida. Como encaixá-las na nossa vida? Como colocá-las como um mecanismo de funcionamento efetivo e bom no cotidiano da nossa vida? Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. Então, nós temos 3 liçõezinhas num único parágrafo. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Às vezes é preciso dizer não para que o auxílio, a ajuda, a lição, a educação não se percam. Em vários momentos da vida é preciso contrariar, é preciso barrar, é preciso dizer não. Porque se isso não acontece, e vamos dizendo sim, e vamos permitindo, vamos aceitando, vamos nos atolando de situações que não nos dizem respeito, entraremos, como disse ele lá no começo, naquele estado de insensatez e de leviandade. Então, muitas vezes é preciso contrariar para que o verdadeiro auxílio não se perca. Depois ele diz: urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. A negativa salutar é quando falamos não e damos à pessoa que nos está à frente ou à situação que nos apresenta à frente as devidas explicações a respeito da negativa. Olha, você não vai, porque aquele lugar não é um bom local, aquelas pessoas não são pessoas de bem, não será bom para você, e tal, e tal, e tal. Essa é a negativa salutar, onde nós estamos, por meio de razões muito palpáveis e muito verdadeiras, mostrando o porquê do negativo. Aquilo não é bom, aquela pessoa não é boa, aquele lugar não é bom. Isso não vai lhe fazer bem. Essa postura não é positiva. E assim sucessivamente. E depois ele diz: o que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. Ou seja, a maneira como nós falamos, a agressividade, o tom agressivo, o gritar, as palavras de baixo calão, a estupidez na maneira como nos expressamos, na negatividade, isso sim perturba e dilacera aquilo que estamos falando, aquilo que está sendo vazado de nós, ou seja, que está vindo de dentro para fora. Da mesma forma como disse ele anteriormente, que devemos usar de bom tom o sim,
devemos também usar de bom tom o não. Principalmente quando, no sim e no não, temos razões mais do que suficientes da resposta que estamos dando. Por isso que Jesus fala, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não é um sim qualquer, não é um não qualquer. É um sim baseado em questões. É um não baseado em questões, que nos possibilita não nos colocarmos naquela posição de que temos a razão de tudo, mas de que aquilo que estamos apontando como sim ou como não tem os seus fundamentos verdadeiros para que o outro e eu mesmo possamos refletir de maneira correta. E ele termina dizendo: as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Ou seja, se formos trocar em miúdo, os exemplos falam mais do que as palavras. Como é que eu estou falando? Como é que eu estou me colocando à frente daquela pessoa ou daquela situação? Se eu tenho que expressar um sim, como ele está sendo expressado? Se eu tenho que expressar um não, que é o negativo, que é muitas vezes pior do que o sim, como é que eu estou me expressando? Qual é a maneira que eu estou me utilizando para oferecer o sim ou não? As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. É o exemplo. Então, da mesma maneira que muitas vezes eu possa ser sóbrio, equilibrado e tranquilo, paciente no sim, que eu também seja no não. Eu posso ser no sim, dessa maneira, e devo ser no não também. Seja qual for a situação, seja quem for a pessoa, usar do equilíbrio para dizer sim e dar os motivos básicos deste sim, ou para dizer não e também dar os motivos básicos desse não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Olha como ele encerra de forma magnânima esse estudo de hoje. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Para dizer sim ou para dizer não, eu não preciso ser um mel, nem muito menos um fel. Bastará simplesmente lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer.
Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, muitas vezes, o não deixar de fazer ou o deixar de fazer se encaixam perfeitamente neste sim, sim, não, não. Porque quando olhamos para Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, observamos tudo que fez e tudo que continua fazendo. Mas também nós temos que olhar por aquilo que ele deixa de fazer, não por uma questão de negatividade, negligência, mas por uma questão de nos permitir que por nós mesmos venhamos avançar no aprendizado, no crescimento, no desenvolvimento e na busca da luz própria, da qual todos nós devemos lutar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Então fica aí a nossa pequena reflexão deste nosso Encontros com a Paz de hoje. Sempre agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela bondade, por estarem aí conosco, ajudando-nos na divulgação do canal, da rádio, se inscrevendo e trazendo sempre aí o seu comentário para que possamos melhorar sempre a nossa programação, levando o estudo do Evangelho de Jesus, como também o estudo das obras básicas da doutrina espírita, a todos que necessitem ainda e muito de amparo, de ajuda e de esclarecimento. Quero convidar a todos vocês, daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco, às 20 horas. Desejo a todos vocês um bom final de domingo, uma semana abençoada, com muita luz, com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade. E que observemos com bastante carinho o sim, sim, não, não, que faz parte da nossa vida, no dia a dia, na família, no trabalho, na casa espírita, na vida social, no templo religioso da qual estejamos ligados. É importante observarmos de que maneira temos falado o sim e de que maneira temos falado o não, para que a gente mesmo possa aprender e para que as pessoas também aprendam. Porque da mesma forma que nós estamos evoluindo, aquela pessoa também terá a sua oportunidade de crescimento, de evolução e de progresso. Que Jesus nos abençoe e nos conceda aí uma semana de muita alegria e de muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.